momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, irmãos. Nós vamos hoje estar falando de um assunto muito importante para a vida da igreja. Nós vamos tratar hoje sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Para essa leitura nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 até o versículo 9. A palavra fala: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e pedimos a sabedoria dos altos céus para meditar na mesma. Tu fala conosco, meu Pai, nesta oportunidade, edificando a sua igreja e glorificando a pessoa de seu Filho Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de engano, falsidade, desonestidade, incertezas. Isso nos faz bem sabermos que temos um Deus que é fiel. Nós vamos meditar sobre o assunto à luz da palavra de Deus e vamos procurar destacar alguns pontos importantes que falam a respeito de Deus e da sua fidelidade. Nós precisamos verificar algo muito interessante, que o homem, ele não é fiel. O homem não é fiel porque tem um coração enganoso. Nós nascemos com uma natureza perversa, rebelde, pecaminosa. Isto faz de nós pessoas infiéis. E muitas pessoas querem demonstrar uma certa espiritualidade, querendo ser fiel a Deus na sua própria carnalidade. Não adianta, nós não precisamos ficarmos gritando para Deus, gritando, dizendo a palavra com gritos, querendo mostrar o quanto somos espirituais. Estou lembrando daquele pastor que estava pregando, estava dando murros em cima do púlpito e dando aqueles gritos estridentes. Interessante que o púlpito ele tinha uma cerquinha que o cercava ali, toda o local onde era pregada a palavra. E nisso, lá no banco da igreja, ao lado da sua mãe, havia um menino que estava extremamente trêmulo de medo, com medo do pastor. Aí a mãe percebeu que a mão dele estava suando, ele estava nervoso, bravo, com muito medo, aí a mãe disse para o filho: filho, o que é que você tem? Aí o menino, todo assustado, falou o seguinte: mamãe, o que será de nós se aquele pastor escapar de lá de cima? Nós vamos estar perdidos aqui embaixo. Meus irmãos, nós não temos que muitas vezes aparentar aquilo que nós não somos. Nós temos que assumir aquilo que nós somos. Nós somos infiéis, mas nós temos um Deus fiel que nos torna fiéis. O apóstolo Paulo, pedindo oração para que a palavra do Senhor se propagasse e também fosse glorificada, ele não esquece de lembrar aqueles amados que o Senhor é fiel. Nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 3, olha só a declaração que o apóstolo Paulo diz aqui:
Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele nos confirmará e guardará do maligno. Vocês percebem aqui que coisa interessante que o apóstolo Paulo, ele pediu oração para que a palavra do Senhor se propague e fosse glorificada, como isso também está acontecendo entre vós. Para a finalidade desta oração é para que Deus livrasse eles dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Mas Paulo faz um lembrete muito interessante no versículo 3, dizendo que o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Portanto, por isso que, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, se faz necessário que a igreja esteja em oração. A oração, ela deve realmente preceder a pregação da palavra de Deus. A oração, ela vai apoiar aquilo que está sendo falado, desde que aquilo que está sendo falado é a própria palavra de Deus. Porque nós temos um Deus fiel que confirma a palavra do seu servo. Isaías 44, 26, a palavra fala que Ele confirma a sua palavra em nossa boca. Ou seja, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, o Senhor vem e confirma aquilo que nós estamos pregando, porque estamos pregando a sua palavra. Portanto, a fidelidade de Deus é também um dos seus atributos. A fidelidade, dentre os muitos atributos de Deus, faz parte do seu caráter. Portanto, meus irmãos, a sua fidelidade está unida de forma inseparável aos seus outros atributos, tais como amor, onisciência, onipresença, onipotência, bondade e santidade. Portanto, quando a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, muitos se assustam. Por quê? Porque a pessoa pensa que ela mesma é que tem que estar nesse processo de santificação. Quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa morreu e ressuscitou com Cristo, Cristo é sua vida. A presença de Cristo em nós é que vai nos dar toda a capacidade para sermos santos. E eu e você, nós não somos santos, mas nós somos feitos santos pelo Cordeiro de Deus. Quando Ele vem habitar em nós, ou seja, quando nós cremos que lá naquela cruz, o Senhor Jesus, ao ser crucificado, Ele nos atraiu a si, Ele nos incluiu na sua morte, nos fazendo morrer juntamente com Ele para o pecado, conforme diz Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Porquanto, aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, lá naquela cruz, o Senhor Jesus não morreu sozinho, mas nós também fomos incluídos, fomos inseridos no corpo de Cristo, para que nós perdêssemos a nossa natureza pecadora, a nossa velha natureza, e pela ressurreição ganhássemos a sua vida. E Efésios 2,6, as Escrituras Sagradas afirmam que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, esse processo de santificação, nós temos que verificar que aquele que habita em nós, que o nosso Pai Celestial colocou todo o seu amor em Cristo. Deus depositou na pessoa de Cristo toda a plenitude da divindade e colocou Cristo dentro de nós. Então isto aqui é maravilhoso aos nossos olhos. É maravilhoso nós nos tomarmos posse dessas informações como uma realidade espiritual para as nossas vidas. Agora, sendo Cristo nossa vida, Ele é santo. E a pessoa de Cristo em mim e em você nos torna pessoas santas. E o processo de santificação, quem vai fazer isto é Ele mesmo. Ele vai começar aqui um operar da santificação em nós. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel. Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 23 e os versículos 24.
O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Aqui, a palavra, como foi lido, diz que o mesmo Deus da paz vos santifique. O processo de santificação, quem vai operar em nós é o próprio Deus. Ele vai nos santificar em tudo. Esse tudo aqui envolve o nosso espírito, alma e corpo. Ele faz com que sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o versículo 24 que foi lido, ele é maravilhoso, porque fala: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então nós estamos tratando com um Deus fiel, e Ele, além de ser fiel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Nenhum homem é fiel, como eu já me referi anteriormente. Estou lembrando aqui de um caso, de uma pessoa evangélica. Ele fazia parte do membro de um conselho de uma igreja. Ele trabalhava em uma empresa bastante rica, e a empresa cada vez mais prosperava e crescia. Interessante que o diretor desta empresa queria fazer com que este homem evangélico queria nomear este homem como o vice-presidente. Mas interessante que quando ele foi relatar para a família dele este caso, a família dele pediu para que o pai examinasse cuidadosamente, acuradamente, a vida deste homem. Aí interessante que o pai resolveu fazer um teste com ele. Como eu posso fazer um teste com esse homem para ver se verdadeiramente ele vai ser fiel à minha empresa? Uma vez porque eu quero passar para ele a direção dessa empresa, para que ele seja o vice-presidente dessa empresa. Afinal de contas, ele foi um dos grandes contribuintes para o crescimento desta empresa. Mas não tinha onde pegar esse homem. Ele fez um teste de fidelidade com aquele homem. Uma tarde, após o expediente, ele chamou este homem ao seu escritório e disse para ele o seguinte: olha aqui, meu amigo, já faz muito tempo que o senhor trabalha comigo. Eu tenho uma grande confiança na sua pessoa. Porém, eu quero nomeá-lo como vice-presidente desta empresa. O senhor não vai mais receber salário, o senhor vai receber ações. Mas para isto, eu estou impossibilitado porque o senhor é uma pessoa evangélica. Agora, eu posso nomeá-lo se o senhor negar o seu Cristo. Se o senhor não for fiel ao seu Cristo, aí sim eu vou colocar o senhor como vice-presidente. E este homem foi para casa. Isso foi numa sexta-feira à tarde. Naquela noite ele não conseguiu dormir. No sábado ele compartilhou com a esposa. No sábado para domingo ele também não conseguiu dormir, ficou apavorado. Mas na segunda-feira, pela manhã, ele já tinha uma decisão para passar para aquele presidente da empresa, para o dono da empresa. 8 horas da manhã ele já estava aguardando o presidente. Aí o presidente falou para ele o seguinte: e daí, o senhor já tem a minha resposta? Ele, sem titubear, disse para o presidente o seguinte: olha, a minha resposta é essa aqui. Eu nego sim o meu Cristo para ser presidente da empresa. E o presidente da empresa disse para ele o seguinte: olha, se o senhor não é fiel ao seu Cristo, ao seu Salvador, aquele que morreu na cruz para salvar o senhor dos seus pecados, se o senhor não é fiel a esta pessoa, o senhor jamais vai ser fiel na minha empresa. Então eu lhe fiz um teste para ver se de fato o senhor seria fiel a Cristo. Se o senhor chegasse aqui para mim nesta manhã e me dito que jamais negaria o seu Cristo, o senhor certamente seria admitido como o vice-presidente da empresa. Mas se o senhor não é fiel ao seu Cristo, o senhor jamais vai ser fiel a mim e a minha empresa. Portanto, o senhor passa no departamento pessoal, o senhor está sendo dispensado.
Não vale a pena, meus irmãos, nós sermos infiel a Ele, porque, embora nós não sejamos fiel, Ele é fiel e nos capacita a sermos fiéis. A exemplo deste homem que negou o seu próprio Cristo, assim também as nossas igrejas estão repletas de pessoas que não são fiéis a Cristo. Elas frequentam a igreja, mas sem nenhum compromisso. O compromisso delas é com a sociedade, é com as festas, é com este mundo, mas com a pessoa de Cristo Jesus estão distantes. E o próprio Cristo disse certa vez sobre alguns religiosos: este povo aí honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É um povo que não é fiel. Mas agora, quando nós nos deparamos com esse Deus fiel, que Ele opera em nós um processo de santificação no meu corpo, no meu espírito, na minha alma, e Ele é fiel, Ele chama, Ele é capaz de nos fazer fiel, nós não podemos negá-lo. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Portanto, nós temos que verificar que a sua fidelidade, ela é incomparável. É por isso que no Salmo 89, versículo 8, a Bíblia diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Portanto, a sua fidelidade é incomparável. Que vocês ouviram? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Oh, meus irmãos, nós estamos aqui tratando com Deus que é fiel, e a fidelidade dele é uma fidelidade incomparável. É incomparável. Então, quando a gente crê e confia na sua fidelidade, jamais nos decepcionaremos, porque este Deus fiel e a sua fidelidade é incomparável. Nesse Deus nós podemos colocar a nossa confiança, e a nossa satisfação será tanta que iremos proclamar para sempre a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. Nós vamos ler no Salmo 89, no versículo 1, uma linda expressão: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Coisa preciosa, meus irmãos, quando nós temos a revelação na sua palavra que nós temos um Deus fiel, qual deve ser a nossa atitude perante este Deus soberano, esse Deus fiel? É na expressão do salmista: cantarei para sempre, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Aqui a ideia é de passar de pai para filho, de pai para filho, porque estamos tratando com um Deus fiel. Ele é fiel, portanto, quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que o descanso será certo, porque nós estamos tratando com um Deus que é fiel, e Ele, por ser fiel, Ele sustenta aquilo que Ele está dizendo. Interessante, meus irmãos, que em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus, Ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: que eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Interessante aqui que Ele não pede para que anjos, Ele não manda anjos, não manda serafins, querubins. Ele mesmo diz que vela sobre a sua palavra para a cumpri-la. Nós estamos aqui, meus irmãos, tratando com um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. Vale a pena nós sermos fiéis à sua palavra. Quando nós depositamos toda a nossa fé em sua palavra, certamente nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, porque tudo aquilo que está relatado, tudo aquilo que está escrito, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Não podemos
aqui tirar da nossa mente de que Ele é fiel e pode todas as coisas. Tem uma história muito interessante que eu sempre gosto de contar, é de um engenheiro. Após ele se formar, ele casou-se com a filha de um homem muito rico. Interessante que este homem, certa vez, comprou um terreno bem no centro da cidade e pediu para que este engenheiro, que seria o seu genro, fizesse uma casa muito bonita para ele. E disse para ele o seguinte: olha aqui, meu genro, eu quero que você construa para mim uma casa bem lá no centro, nesse terreno, uma casa muito linda, e eu vou fazer umas viagens, daqui 6 meses eu estarei de volta e eu quero ver essa casa pronta, perfeita. Então eu te dou plena liberdade para você gastar com material de primeira, compre material de primeira, contrate os melhores pedreiros, mestres de obras, faça uma casa linda, perfeita, que vai ser para mim. Quando eu voltar eu quero vê-la. E este homem saiu para viajar. E o seu genro, ele não foi fiel ao seu sogro. Ele começou a fazer a casa, mas aconteceu que ele comprava material de segunda e colocava na nota material de primeira, e embolsava o resto. No entanto, ao concluir aquela casa, a casa por sua vez ficou muito bonita, linda, maravilhosa. Era uma casa que chamava atenção pela sua beleza. Então, quando aquele homem retornou de viagem, ele foi procurar o seu genro e sua filha e subiram até lá. E ele ficou realmente admirado com aquela casa que ele fez, uma casa muito bonita. Parabenizou o seu genro. E ele pegou a chave daquela casa e entregou para o seu genro e a filha, dizendo o seguinte: olha, essa casa são de vocês. Vocês podem morar nela. É um presente que eu estou lhe dando para vocês. Qual foi a decepção daquele engenheiro? Que ele pensava que estava enganando o seu sogro e roubando parte do dinheiro. Na realidade, ele estava enganando a si mesmo. Porque quando fez exatamente 1 ano e meio, aquela casa começou a ter rachaduras. E aquele engenheiro teve que gastar uma quantidade quadriplicada para fazer a reforma daquela casa. Meus irmãos, os homens são infiéis, mas nós estamos tratando aqui com Deus que é fiel. Interessante, vale a pena nós frisarmos aqui, como diz no Salmo 119, versículo 90, que a fidelidade do Senhor é uma fidelidade que é eterna. Vamos ler o texto. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Que texto precioso. Nós lemos aqui que a fidelidade de Deus estende-se de geração em geração. Ele fundou a terra e pela sua fidelidade ela permanece inabalável. Oh, meus irmãos, nós temos que conhecer este Deus fiel, este Deus soberano que pode todas as coisas. E a sua fidelidade é de geração em geração. Os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, Davi, experimentaram a fidelidade de Deus. E nós também, nos dias atuais, podemos, sem sombra de dúvida, experimentar a sua fidelidade, porque ela é de geração em geração. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele não muda. A sua fidelidade é eterna, é para sempre. Portanto, meus irmãos, não há como Deus deixar de ser fiel, pois isso significaria negar a sua própria natureza. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Vamos ler aqui um texto muito interessante em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Vocês notaram que coisa preciosa? Que se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Deus jamais pode negar a si mesmo, por quê? Porque Ele é um Deus fiel. Agora, quando é que nós nos tornamos pessoas infiéis diante desse Deus soberano?
é quando nós somos amigos dos prazeres, amigos do mundo. Aí nós tornamos pessoas infiéis. Eu sei que tem um texto lá em 1 João 5,19 que fala que o mundo jaz no maligno. Vocês percebem que algumas vezes nós amamos mais as trevas do que a própria luz? Se o mundo jaz no maligno, e aquelas pessoas que muitas vezes omitem a ir até a igreja para ouvir a palavra, para adorar este Deus que é fiel, estão amando as trevas, porque este mundo jaz no maligno. Então nós nos tornamos infiéis quando nós começamos a amar o mundo. Nós tornamos automaticamente infiéis e adúlteros. Vamos ler um texto aqui interessante, em Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Coisa aqui interessante que nós precisamos analisarmos do ponto de vista da palavra de Deus. A pergunta aqui é muito clara: infiéis. Por que nós não somos fiéis? Não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São aquelas pessoas que não querem tomar a sua própria cruz. O Senhor Jesus foi muito categórico quando Ele disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Agora, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, temos que compreender que a fidelidade de Deus é bastante grande, porque apesar de ser soberano, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nenhum dele cai por terra sem que este Deus soberano dê baixa na sua contabilidade. Nenhum pardal cai por terra se o Senhor não o permitir. Portanto, meus irmãos, Ele é fiel em toda a sua palavra. E sabendo que Ele é fiel, podemos crer que a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas nos faz pessoas felizes e alegres. Agora, nos faz muito bem pensarmos e sabermos, estarmos certos de que temos um Deus fiel, mesmo nesta hora de mudanças e incertezas. Tudo aquilo que recebemos de Deus permanece. Vamos ler em Tiago, capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Observem só que texto maravilhoso. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por quê? Primeiro, porque Ele é fiel, então Ele não muda. Deus não vai dizer algo na sua palavra e depois Ele vai voltar atrás. Aquilo que Deus diz, está dito. Você pode crer nisso? Nós só seremos fiéis o dia em que nós cremos na sua palavra e confessarmos aquilo que está dito e nos apropriarmos das suas promessas. Fiel é o que vos chama, o qual o fará. Povo de Deus, pode certamente apegar-se às suas promessas, pois ao contrário dos homens, Ele sempre cumpre o que promete. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então, tudo aquilo que está escrito na sua palavra, apegue-se à palavra de Deus. Não apegue-se a promessas e palavras de pastores, mas naquilo que a Bíblia diz. Porque muitas vezes nós sabemos e conhecemos que nenhum pastor também é fiel. E eu também estou me enquadrando aqui dentro dessa estirpe. Porque eu posso prometer alguma coisa para você daqui a 2 dias ou 3 dias, mas eu não sou fiel para cumprir. Por quê? Porque eu posso morrer a qualquer momento. Agora, quando Deus diz na sua palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse.
É por isso que nós, o povo de Deus, aquelas pessoas que morreram e ressuscitaram com Cristo, que tem o Cordeiro de Deus habitando em seu coração, pode certamente apegar-se às suas promessas, pois, do contrário dos homens, Ele sempre cumpre o que prometeu, porque Ele é um Deus fiel. Olha só o que diz em Números, capítulo 23, o versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Palavra preciosa, não se esqueçam. Estamos tratando aqui com um Deus que é fiel. Então Deus não é homem. O homem, ele é infiel. Então aqui a palavra fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E faz uma pergunta aqui muito preciosa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É impressionante quando nós, como cristãos, tenhamos em nossos lábios murmuração, reclamação. Quando nós começamos a murmurar diante desse Deus soberano, significa que nós não confiamos nesse Deus fiel, que nós estamos sendo fiel conosco mesmo. Quando nós deixamos de apoiar a nossa crença em Sua palavra, de apoiar a nossa fé em Sua palavra, nós estamos sendo fiéis a nós mesmos. Tendo Ele dito não cumprirá, Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Então por que será que existem muitos crentes de meia sola, mequetrefe, que não faz outra coisa a não ser murmurar nessa vida? Será que eles não conhecem esse Deus que é fiel, que quando Ele diz algo na Sua palavra, Ele é poderoso para cumprir? Meus irmãos, jamais Deus deixará de cumprir sequer uma das Suas promessas. Isso seria uma traição a seu santo caráter. Isto é impossível acontecer com Deus, porque na Bíblia nós aprendemos que Deus foi fiel sempre. Nós vamos ler aqui dois textos. O primeiro se encontra em Josué, capítulo 21, versículo 45. E depois nós vamos ler 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vocês observam que nós estamos tratando com um Deus fiel, não se esqueçam disso. E a palavra fala que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por que tudo se cumpriu? Porque Ele é fiel na Sua palavra. E quando Deus diz, tudo tem que se cumprir. Agora vamos ler em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feita por intermédio de Moisés, seu servo. Que coisa preciosa. Então a expressão do nosso coração aqui deve ser simplesmente essa aqui: bendito seja o Senhor fiel. Por quê? Porque Ele deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Tudo se cumpriu. Oh, meus irmãos, nós temos que descansar, porque nós temos por detrás dessas palavras escritas o Deus fiel sustentando tudo aquilo que Ele está dizendo. E Ele sempre vai ser fiel ao seu povo. Tem uma história muito interessante a respeito de uma mulher que estava padecendo necessidade. Uma mulher cristã, temente ao Pai e confiava em suas promessas. Teve um dia, o último café da manhã, o último pão, ela usou no café da manhã e acabou-se o dinheiro, ninguém queria dar trabalho para ela, tinha que cuidar das crianças também. Mas interessante que estava havendo um programa evangélico e ela ouviu aquele programa e eles estavam dando uma cesta. Ela ligou para aquele programa para que o nome dela fosse inserido, para ela ser participante e quem sabe até ganhar a cesta. Ela fez a oração, ligou e participou, e ela não ganhou a cesta. Mas interessante que tinha um bruxo ouvindo o programa e disse para
os seus secretários: olha, pega o endereço dessa mulher, vai lá no mercado, compra uma cesta muito boa, enche o carrinho, faz um pacote muito grande e leva lá na casa dela. E se ela perguntar quem é que deu para vocês, quem é que está dando essa cesta, você diz que é o diabo, tá certo? Aí assim fez o secretário, foi no mercado, comprou muitas coisas, muitos ingredientes e fez uma cesta muito grande. Aí chegou na casa dela, bateu, ela o atendeu e disse o seguinte: olha, a senhora participou do programa lá de rádio, mas não ganhou a cesta, e aí eu estou lhe passando para a senhora essa cesta aqui de presente. Ela disse assim para aqueles secretários: olha, Deus te abençoe, muito obrigado, porque foi Deus que trouxe vocês aqui. Aí o secretário disse: não senhora, não foi Deus não, foi o diabo. Aí a mulher virou-se para ele e disse o seguinte: eu sei, moço, porque até quando Deus manda, o diabo também tem que obedecer. Porque estamos tratando com um Deus fiel. Então o povo de Deus tem um fundamento inabalável para a sua fé, é o Deus fiel. Sara, ela foi mãe, sabe com quantos anos? Com 99 anos. Ela recebeu o poder para ser mãe. Mas por quê? Porque ela teve por fiel quem fez a promessa, que era o nosso Deus, que Ele é fiel. Vamos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante da avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Percebe aqui que coisa maravilhosa? Pela fé também a própria Sara, ela recebeu poder para ser mãe. Ela recebeu, preste atenção, poder para ser mãe, não obstante, o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então, quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que o Deus fiel diz em sua palavra, nós vamos obter todas as suas promessas. Meus irmãos, Deus é realmente fiel em cumprir as suas promessas. Isso deve ser para nós um verdadeiro estímulo. Podemos nos agarrar firmemente a uma promessa de Deus e confiar que ela se cumprirá, porque Ele é fiel em sua palavra. Jesus diz que nenhum tio ou jota se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Temos que perceber que a fidelidade de Deus nos traz segurança em todos os aspectos da nossa vida, a começar pela salvação em Cristo. Isto é importante e fundamental. Você tem certeza da sua salvação? Você já nasceu de novo? Agora, como podemos ter certeza da salvação? É simples, basta nós confiarmos no Deus fiel, que diz para nós nos apegar em sua palavra fiel. É por isso que em Tito, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Meus irmãos, o Deus fiel tem uma palavra fiel e nos exorta aqui apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenhamos poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Portanto, Deus fiel nos diz para apegar à palavra fiel. E que palavra fiel é esta? O Deus fiel, Ele tem uma palavra fiel de salvação para todos os pecadores. E que palavra fiel que é esta aqui? Eu disse aqui para você anteriormente, vou fazer de novo a pergunta: como você pode ter a certeza da tua salvação? Olha, entenda uma coisa, aceitar Jesus Cristo, isso aqui não está na Bíblia, percebe? E tem uma doutrina invadindo as igrejas e tem produzido salvação superficial na vida das pessoas. Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? E se Jesus voltasse para buscar a sua igreja, você tem certeza que subiria com Ele? Meus irmãos, a palavra fala que apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. E o Deus fiel tem uma doutrina fiel. Então o Deus fiel também tem uma palavra fiel de salvação para todos os pecadores.
Vamos ver que palavra fiel que é esta aqui. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz algo muito profundo. Guarde bem este versículo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Que coisa preciosa, palavra fiel é esta. Que palavra fiel que é esta? Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. O que isso significa para as nossas vidas? Significa que se eu não passar pela cruz, ou seja, ser crucificado juntamente com Cristo, eu estou incorrendo num erro muito grave e posso ir para o inferno com toda a minha religião. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também viveremos com ele. E se você não morrer com Cristo? Você certamente não vai viver com ele. Deus é um Deus fiel e traz uma palavra fiel de salvação para todos nós. Palavra fiel é esta. Isto significa que lá naquela cruz, quando Cristo foi crucificado, Ele nos atraiu a si, Ele nos incluiu no seu corpo, Ele nos fez morrer no seu corpo para o pecado. Em Gálatas 2:20 a palavra fala: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês percebem aqui que é necessária a morte do pecador na cruz em Cristo? Porque a lei exige a morte do pecador. E Deus não seria injusto de salvar uma pessoa sem que fosse cumprido na vida dessa pessoa toda a sua justiça. Em Romanos 6:23 a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Portanto, quem que pecou? Eu e você, nascemos pecadores. Mas Jesus foi para a cruz e Ele não tinha pecado. Deus o fez pecado quando lá naquela cruz, Ele foi levantado da terra na cruz. Houve um momento que Ele nos atraiu a si. Nós fomos incluídos no corpo de Cristo, para que no momento em que Jesus morresse, nós, por estarmos nele, também participamos da sua morte. Também nós morremos para o pecado, fomos sepultados com Cristo, mas ao terceiro dia, este Deus fiel, pelo seu poder, ressuscitou a Cristo e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. O Deus fiel manda-nos que apeguemos a sua palavra fiel. E Deus tem uma palavra fiel de salvação. É a pessoa de seu Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é a palavra fiel, apegado à palavra, apegado a Cristo. Por isso que a palavra fala aqui, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então aqui fica muito claro para nós, em 2 Timóteo 2:11, o texto que nós consideramos. Palavra fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Agora, se nós não passar pela morte juntamente com Cristo lá naquela cruz, nós jamais vamos ver a alva, nós jamais vamos experimentar uma salvação genuína, uma salvação que nos liberta plenamente do nosso pecado. Temos que verdadeiramente crer na suficiência das Escrituras Sagradas, porque por detrás dessas palavras que estão escritas, há um Deus da verdade sustentando tudo aquilo que Ele está dizendo. Portanto, meus irmãos, agora é só confessar que já estamos crucificados com Cristo, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos ver aqui esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Essa palavra retenhamos firme a confissão significa guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós estamos aqui tratando com Deus que é fiel, que é o Deus soberano, que é o Deus que cumpre tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. Portanto, meus irmãos, a fidelidade de Deus nos traz segurança da salvação, porque Ele é fiel em todas
as suas palavras. Então nada pode trazer mais insegurança do que estar à mercê de elementos ao acaso, incertos, aleatórios. Porém, o Deus a quem confiamos é imutável e consistentemente bom e fiel, de forma que não é uma atitude tola depositarmos nossa confiança nele. Por causa disso, aquele que nele crê vive seguro, sereno, calmo, confiante, ousado e bastante corajoso. Paulo, após longa vida de lutas, confiando exclusivamente na fidelidade divina, pôde proclamar algo muito interessante em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço, também isto não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Observe aqui onde o apóstolo Paulo tinha colocado toda a sua confiança. Ele expressa aqui uma convicção. Ele diz o seguinte: todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, meus irmãos, estamos aqui tratando com um Deus fiel, o Deus soberano, o Deus que cumpre tudo na sua palavra. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: temos um Deus que não muda, um Deus presente, todo-poderoso, um Deus fiel. Fiel é Deus pelo qual foste chamados. Meus irmãos, que tenhamos sempre isto em nossa mente, em nosso coração. Vamos orar. Bendito Pai, te damos graças pela tua fidelidade, porque nós podemos, meu Pai, depositar toda a nossa confiança na sua palavra, porque tu és poderoso e fiel para sustentar tudo aquilo que tu tens dito pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque nós nascemos pecadores, com uma natureza rebelde, perversa, inimigos de ti. Mas tu és amor e nos deu teu Filho Jesus para que ele realizasse uma obra perfeita de salvação em nosso benefício, nos levando a morrer lá naquela cruz, crucificando a nossa natureza, mas nos dando uma nova vida pela ressurreição. Ó Pai, faz com que esta palavra não volte para ti vazia, mas que ela faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um programa, A Mensagem da Cruz. Eu creio que essa mensagem, de fato, deve ter falado o seu coração. Nós temos um Deus que é fiel, fiel na sua palavra. Então, tudo aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Por exemplo, a Bíblia diz que nós já fomos crucificados e mortos com Cristo. Isto é a verdade da palavra. Então, quando nós cremos nessa verdade, como ela está escrito, essa verdade ela se cumprirá em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus revele esta palavra, que Deus te guarde nesse dia que Ele mesmo fez para nós, para o nosso desfrute, e aproveite bem para ser uma testemunha viva de Cristo, de que Ele morreu e ressuscitou, mas de que nós também morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo. Ok? Deus abençoe vocês. Ótimo dia, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.